é ir, missão é orar, missão é contribuir. Tudo que envolve o crescimento e a expansão do reino de Deus aqui no campo da disposição, do deslocamento, é missões. Então não é só deslocar, é manter, é orar. O pastor que enviou, ele fez missões, porque ele preparou alguém e ele enviou essa pessoa. Isso também é fazer missão. E dentro desse conhecimento do que é missão, que envolve não só o fato de se deslocar aí, mas todo o envolto disso, nós começamos então a aprender quem é o primeiro missionário. Porque para a gente saber quem fez primeiro, nós temos que saber o que é. Então, se tudo isso é missão, se é ir, é orar, contribuir, enviar, isso tudo é missões. Então nós vemos quem é o primeiro missionário, João 3:6 e 17, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele continua, olha isso: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então nós vemos no contexto de missões, o primeiro missionário é o próprio Cristo. E o primeiro a se fazer missões é o próprio Deus. Porque enviar também é missões. E antes de Cristo vir, Deus primeiro enviou. E aí, como Cristo, como nosso primeiro missionário, eu entro na parte prática, vendo isso como algo proveitoso. Veja bem, os frutos do ID de uma pessoa, de uma igreja, de um grupo, quando alguém se desloca para ir ministrar para uma nova nação, para um novo povo, para uma nova cidade, uma nova região, ela leva com ela não só a palavra de Deus, mas ela leva também o seu jeito, ok? Ela leva a sua cultura. Nós enviamos aqui um filho de alemão, um neto de alemão, o irmão do pastor Joel, que foi primeiro das aldeias indígenas. Ele tinha cultura, muitas das vezes até carregava sem saber, porque ninguém planeja qual cultura que vai ter, dos seus pais, dos seus avós, se alimentava com o nosso alimento aqui, se vestia igual nós. Ele foi para uma nova cultura, uma cultura indígena, vestimenta, fala, tudo diferente. O que acontece quando isso de fato se torna real? Acontece que há uma troca de cultura. Tanto os índios, no caso, do exemplo, aprende com o missionário um pouco da cultura dele e passa a praticar o que ele pratica, como também o missionário passa a aprender um pouco da cultura dos índios e passa a praticar práticas indígenas. Talvez ele não pescava aqui, mas ele chega lá e vai fazer o quê? Pescar de vez em quando. Isso é uma prática comum para eles. Então você vê que já houve uma troca de cultura. O que é interessante é que nós cristãos carregamos o caráter de Cristo por meio do Espírito Santo. Então quando nós vamos para uma nova cultura, nós levamos também a cultura do caráter de Cristo e passamos a ser espelho. As pessoas que aceitam Jesus naquela comunidade passam a andar como nós andamos, porque nós andamos debaixo da vontade de Deus. E aí, se você for ver, tirando esse exemplo e a nossa realidade, o Evangelho chegou aqui, como nós conhecemos, por europeus e norte-americanos. E chegou no último século, no início do último século, no início de 1900, e no final de 1800, quando os norte-americanos chegou ao Brasil. E eles chegavam todos engravatados. Nós não usávamos. Não era comum o brasileiro usar terno e gravata. Mas os europeus trouxeram os cristãos a Bíblia, o terno
e a gravata. O que aconteceu? A nossa igreja passou a usar o pato, porque houve troca de cultura. Nós aprendemos com eles, porque lá não dá frio, e eles vieram das perseguições dos altos das montanhas das Europa, desceram e começou a distribuir pelo mundo, e eles vieram com aquelas roupas, né, que para eles era cultural já, eles eram conhecidos como cristãos até pelo jeito de vestir, e nós aderimos a isso. E talvez eu estou de social hoje, não é porque eu sou brasileiro, mas é porque o Brasil recebeu uma cultura para se ser assim. Então, para você ver a realidade prática do ato da missão, de missões, que ela muda a nossa cultura, ela muda o nosso dia a dia. Talvez não em um ano ou dois, mas se você enviar um grupo de cristãos para uma nova realidade, essa nova realidade vai começar a ser moldada também, porque aqueles cristãos se expandindo, ele passa a mudar as práticas daquele novo lugar. Você entende como isso é grande? Como isso demonstra o quanto há no poder que nós carregamos, de não só mudar uma vida pela palavra que nós carregamos, mas também pelos passos que nós damos, pelo exemplo que nós carregamos também. E aí nós vendo Jesus como nosso primeiro missionário, nós vemos que houve a cultura do céu sendo demonstrada na terra. Amém. Porque antes de Cristo havia-se uma lei, ainda na Mesopotâmia, que olho por olho, dente por dente. Uma lei que onde, veja bem, irmãos, como isso é claro. Se eu faço mal para alguém e tiro-lhe a vida, os parentes, os irmãos daquele alguém têm o direito legal de tirar a minha vida. Então o mal era pago com o mal. O mal que eu fazia dava direito a receber o mal igual. Por isso que é olho por olho, dente por dente. Se eu te arranco um olho, você tem o direito de arrancar o meu. E no caso de chegar ao óbito, aquele que morreu não pode mais vingar, mas os seus, se assim quiserem, poderiam fazer. Nada me seria imposto. Normal. Vida que segue. Isso é justiça. Isso era normal. Entende? Isso fazia parte da cultura. Claro que reprimia muito os malfeitores, porque sabia que o mal ia trazer o mal. Mas também multiplicava a maldade, porque uma vez que alguém fez o mal, esse mal foi em dobro. Porque o homicídio virava 2, porque, sei lá, uma briga virava 2, e tudo que se fazia uma vez se fazia 2, né? E aí Cristo traz a cultura celestial. Se alguém bate um lado do seu rosto, dê o outro para ele bater. Irmãos, isso soava como algo terrível naquela época. Porque, olha bem, eles vinham dessa cultura, e eles ouvem do Senhor. Vocês entendem como isso é forte? Você não tem que amar só quem te ama. Você tem que amar quem te odeia. Seus inimigos, quem te persegue. Essa é a cultura do céu. Sabe por quê? Porque às vezes, não hoje como cristãos, mas nós perseguimos Cristo lá atrás, perseguindo a igreja. E o que é que Ele deu para nós? Ainda assim, a sua própria vida. Do mesmo jeito que Ele fez nos amando, nós também temos que fazer primeiro amando a Ele, e depois o nosso próximo. Veja como foi instaurado a cultura celestial. E se nós, família, homens de Deus, mulheres de Deus aqui, que ministramos o louvor, que adoramos, que estamos entregues diante do altar, tivemos uma vida inteiramente entregue ao Evangelho, e o mal foi feito conosco lá fora, uma vida íntegra, exemplar, vai fazer o quê? Se alguém te esbofeteou, você vai com os pés do Senhor. Você vai clamar por misericórdia.
e não ir lá e refazer o mal. Porque essa é a cultura que nós recebemos de Cristo. Aleluia. Nós recebemos a palavra da salvação, Amém. mas também nós recebemos o vinde do Senhor. Glória a Deus. Vinde após mim. Ele diz: negue a sua cruz, tudo que você sabe, tudo que você pensa ser correto, tudo que você entende de justiça, tudo que você entende por fé antes da minha existência. Cristo diz: larga e segue. E quando ele fala para fazer o id, e há o entendimento que o id, na tradução é indo pelo mundo, pregando o Evangelho, e há o entendimento de que é ide pelo mundo, pregar o Evangelho, e é interessante que os dois trazem entendimentos maravilhosos, porque uma é a imposição de como nós estivéssemos parados, ide por todo mundo, e outro é o ponto de vista como se nós já estivéssemos nos movendo, como se nós já estivéssemos indo. E ele fala: agora que eu dei a largada, que vocês se movem pelo meu nome, agora é indo pelo mundo e pregando o Evangelho a todas as criaturas. Entendeu? Ou indo, ou ide, seja como for, quando ele fala, quando ele traz essa realidade, ele está dizendo: agora que eu mostrei a minha cultura celestial, agora que eu trouxe a palavra de Deus, agora que como bom pastor eu dei a vida por vocês, agora vá, façam discípulos, assim como vocês são igual a mim, façam pessoas iguais a vocês. Isso é fazer missões. E ele instaurou ali os primeiros missionários, e onde eles iam, eles abriam igrejas, pessoas se ajuntavam, milhares de pessoas se unindo, ouvindo a palavra da salvação, unindo-se em uma verdade, adorando, exaltando, sendo discipulado e se tornando iguais. Iguais a quem? Iguais a Cristo, por meio do Espírito Santo. Assim o Evangelho se expandiu da Ásia, regredindo para a África, subindo para a Europa, para a Ásia Oriental, e chegando na Europa, tomando um novo rumo teológico, e futuramente tendo uma transformação ideológica, chegando na América do Norte, trazendo de volta o Evangelho lá atrás, que era pregado por Cristo, como nós conhecemos no Brasil, e esse Evangelho que chegou agora para a América está devolvendo para o mundo, de forma a cumprir o id de Deus. E agora, o avivamento que nós vemos no início do século passado trouxe frutos maravilhosos para essa nação, avivamento em outras nações, como na República Tcheca, como em Nova York, e chegou até a gente agora. Esse avivamento avivou a nossa nação não de maneira rápida, mas de maneira crescente. A igreja cresceu, tomando proporções maiores, percentual maior comparado à nossa nação, e cada ano que passa nós estamos em uma crescente, e haverá um tempo que a maioria da nossa nação, dos nossos povos, se tornarão cristãos. Amém. E serão celeiros para as nações, homens de todos os cantos dessa nação, de todos os cantos desse continente, que foi o último a receber o Evangelho, agora preparando e crescendo, serão como armas na mão de Deus, não para fazer o mal, mas para devolver a palavra genuína do Evangelho a todas as nações. Porque quando ela saiu de Jerusalém até chegar na Europa, houve uma mudança ideológica, mas Cristo trouxe ela para nós aqui na América, devolvendo o Evangelho genuíno do Espírito Santo, de Deus, de Cristo Jesus, da fé em um único Deus, da remissão e entrega, do cumprir o id. E aliás, David Bosch fala que não existe igreja sem missões, e pelo contrário, pode existir missão sem igreja, mas nunca pode haver igreja sem missão ou sem missões. Porque veja bem, se enviar também missões,
Então alguém enviou alguém para o Brasil para ministrar o Evangelho. Então todos nós somos frutos de missões. Amém. Todas as igrejas querendo orar por missões ou não, querendo contribuir ou não, querendo enviar alguém ou não, ela também é fruto de missões. E sendo fruto de missões, aonde ela está é um campo de missão. Porque alguém enviou alguém para ministrar o Evangelho para essa nação. Esse alguém enviou alguém para enviar o Evangelho para esse estado. Esse alguém enviou alguém para enviar o Evangelho para essa cidade. E esse alguém chegou até a gente, trazendo a palavra de Deus. E nós estamos aqui. Tem igreja à nossa esquerda, igreja à nossa direita. Tudo isso é fruto de missões. E algo interessante a se dizer é o ponto de vista de se fazer missões. Porque existem dois pontos de vista de se fazer missões. O ponto de vista antropológico, onde o homem